rezando por ti. Se for preciso, nós estamos aqui. Anjos e santos intercedem por ti. E se preciso for, estamos aqui. Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Nós que fazemos a paróquia São Sebastião, temos a alegria de levar até você mais um programa da nossa paróquia. Teremos muitas novidades, informações, músicas, formação e muito mais. Fique atento e participe de nossa programação. Você vai gostar. Vamos ouvir a música São Paulo com o grupo São Francisco de Assis. Eu era cego, não enxergava, eu perseguia quem me amava, mas sua luz me iluminou. Hoje sou Paulo, apóstolo sou. Loucura da cruz, Loucura da cruz, loucura de amor, loucura de amor, loucura de tudo, por causa de nosso Senhor. Loucura da cruz, loucura da cruz, loucura do amor, loucura do amor, loucura de tudo, por causa de nosso Senhor. Fui perseguido, fui torturado, na paz de Cristo fui confortado. Não tenho medo de evangelizar, enfrento as tormentas na terra e no mar. Loucura da cruz, loucura da cruz, loucura de amor, loucura do amor, loucura de tudo, por causa de nosso Senhor. Loucura da cruz, loucura da cruz, loucura do amor, loucura do amor, loucura de tudo, por causa de nosso Senhor. Eu combati um bom combate, deixo seu sangue que me resgate. Cristo anunciado, que importa eu sou decapitado, ressuscitado seu. Loucura da cruz, loucura da cruz, loucura do amor, loucura do amor, loucura de tudo, por causa de nosso Senhor. Loucura da cruz, loucura da cruz, loucura do amor, loucura do amor, loucura de tudo, por causa de nosso Senhor. Você conhece os vicentinos? Teremos agora o bloco Comunidade em Ação com esse tema. Confira. Gente, que alegria! Estamos aqui mais uma vez no bloco Comunidade em Ação. E se nós chegamos aqui, é porque deu certo. Porque vocês viram o primeiro programa, porque as empresas resolveram acreditar nesse programa, porque o padre gostou e porque nós estamos aqui.
E a gente só tem a agradecer. Gente, muito obrigado. Obrigado pelas sugestões, obrigado por terem visto o programa. Você que está vendo a gente pela TV Mandaguaçu, você que está ouvindo a gente também pela Rádio Juventude. E hoje é um dia muito especial. Hoje nós vamos falar com um grupo de pessoas que fazem um trabalho maravilhoso na nossa comunidade, que são os vicentinos. Nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho deles, como começou e assim por diante. Você não pode perder, aguarda aí. Estamos aqui, gente, com o seu Nelson Barbosa. Ele é um dos fundadores do movimento vicentino aqui em nossa paróquia. E eu vou perguntar para ele algumas coisas que vocês vão se interessar, eu tenho certeza. Tudo bem, seu Nelson? Tudo bem, Marcelo. O que é isso, movimento vicentino? O movimento vicentino nasceu em Paris no ano de 1833 por Antônio Frederico Zanin, inspirado por São Vicente de Paulo, e conseguiram montar essa obra. Porque eles eram questionados, eles faziam oração e foram questionados por um grupo de ateus que questionaram eles sobre a inspiração que eles tinham de oração, mas não tinha ação. E a partir daí eles fundaram a Conferência Vicentina, que expandiu-se no mundo inteiro. Hoje está em 143 países, inclusive Brasil, que é a primeira conferência vicentina brasileira. Hoje completa 140 anos e está ativa até hoje. Estamos aqui com o Paulo, que é um dos presidentes de conferência. Ele vai explicar qual que é a conferência dele, como que funciona o trabalho vicentino hoje aqui na nossa paróquia São Sebastião. Olha, hoje eu sou o presidente da Conferência Imaculada Conceição, né? A gente conta hoje com 14 membros e graças a Deus entrou mais uma suplente agora na nossa conferência. Tomara que persevere aí e ajuda nós nessa luta. A gente se reúne todas as quarta-feiras para prestação de saber, né, como é que foi a semana, como é que tá as famílias que a gente visita, os trabalhos da gente diante dessas famílias. E a gente vai aí buscando famílias, levando um alimento, levando uma palavra, levando um conforto para essas pessoas que tanto precisam da gente, né? Que bacana. E vocês fazem como é que é? É feita uma ficha da família, é um cadastramento? Como é que funciona isso daí? Essas famílias, diante da necessidade delas, fica sabendo, elas deixam na igreja uma ficha, né? Na secretaria ali da igreja, com a Neia, tem lá uma ficha, elas vai lá, preenche essa ficha e ela repassa essa ficha pra gente. E através dessa ficha a gente vai até essa família. Ah, tá. E vocês fazem um acompanhamento tanto espiritual como aquele básico lá, de repente um móvel, algum alimento muito necessário. É assim que funciona? A gente faz dentro do móvel que precisa, a gente faz uma arrecadação, a gente compra se for preciso, até um remédio, até se for preciso uma família necessita, a gente está sempre procurando servir ela da melhor maneira, né? Aí vocês estão vendo, realmente é a nossa comunidade em ação. É um trabalho muito sério. Eu peço a vocês que estão aí assistindo a gente, que se vocês gostarem dessa ideia, procurem as conferências vicentinas. É um trabalho quietinho que eles fazem, mas vocês têm que ver que dá resultados lindíssimos. A gente tem aí relatos de famílias, né, Paulo? Famílias que já estão caminhando com as próprias pernas, que vieram para cá, que foram acompanhadas pelos vicentinos. O padre sempre comenta com a gente também. Não vamos falar o nome de famílias, mas você podia contar uma história dessa pra gente. Tem muitas famílias aí, nós mesmos, a minha equipe, hoje estamos em 14 membros, a gente se separa em equipe, né? 2, 3, né? Depende da equipe, né? E a gente acompanhou mesmo a família também, a gente fez uma arrecadação de imóveis aí, servimos essa família, acompanhamos elas com palavras, com a parte espiritual, como a gente comentou, né? Também com alimento. E hoje essa família já anda sozinha, como você disse, graças a Deus, cada um tem seu emprego, o marido, a esposa, a filha. Ele já paga seu aluguel e já se vira sozinho sem precisar de ajuda dos vicentinos. Pelo contrário, hoje eles também já ajudam alguma coisa, outras famílias que necessitam também.
Isso é obra de Deus, é os vicentinos trazendo aquilo que Jesus disse, né? Que tem que ter a fé. Nós temos a nossa parte celebrativa, nós temos as nossas missas. Venham celebrar com a gente, mas também a gente também não fica parado, não. A gente tem a ação, temos o trabalho de assistência social de verdade e que está à disposição de todos. Venha conhecer. Agora eu quero falar um pouquinho também do futuro do movimento vicentino. Porque nós temos uma preocupação com isso. Nós temos também uma divisão jovem. Então eu vou chamar o pessoal da divisão jovem para falar um pouquinho para vocês. Nós estamos aqui com a Maria. A Maria também é uma das pessoas que encabeça esse trabalho com a juventude. Eu vou perguntar então, Maria, tudo bem? Tudo bem. Quando que começou esse trabalho jovem na paróquia, você sabe? Começou estava desativada a conferência jovem, né? Aí o padre veio com a ideia de reativar essa conferência para chamar os jovens a participar, ver como que é o trabalho com as pessoas carentes, com outros jovens que às vezes nem sabem o caminho correto para seguir, né? Então o padre incentivou bastante, o padre César, para reativar. E a gente foi chamando os jovens, tanto da família como os filhos da gente, que hoje nós somos, eu e meu esposo, a gente é os mais velhos da conferência, mas consideramos coração jovem, né? O padre César sempre fala sobre isso, que o importante é o coração, né? Por fora se dá um jeito. E fomos adotados de pais da conferência, né? Nós estamos também em torno de 13 pessoas, né? E a gente também segue esse caminho, assim, fazendo as visitas, a gente se divide, que nem hoje a gente veio representar eles, que é a Conferência Cristo Rei, porque estão estudando e não puderam vir. A presidente mesmo da nossa conferência não pôde comparecer devido ao trabalho dela, que ela estuda durante o dia e dá aula à noite. Que bom, ainda mesmo assim ainda consegue um tempo para trabalhar para as outras famílias também. E para você jovem que está vendo isso, de repente você não é aquele jovem que gosta de cantar, de estar lá na frente, de tocar, de aplaudir. Se aquele jovem gosta de fazer aquele trabalho mais quietinho, aquele trabalho que realmente também é muito importante, vem aqui conversar com a Maria. Quando que é a reunião da Conferência Jovem? Todos os domingos após a missa, aqui no Salão da Catequese. A missa da noite, das 19 horas. Isso, às 8 horas da noite, às 20 horas. E aqui fica o convite para vocês. Venham participar da Conferência Jovem. É um trabalho muito lindo, gente. Vocês não sabem. Até para a gente aprender espiritualmente como pessoa. É bem bacana mesmo. E eu queria então deixar aqui para vocês uma pergunta. Vou perguntar para a Maria mesmo. O que nós que estamos assistindo o programa, aquela pessoa assim que não está participando diretamente, o que nós podemos fazer para ajudar os vicentinos? Participando, assim, de alguma maneira. Às vezes recebe um convite, venha conhecer como que é, participa de uma reunião que eu tenho certeza que Deus vai tocar no coração dele, ele vai se sentir chamado. Que bacana. E também a gente quer pedir para você, na hora que você for fazer sua oração da noite, reze para eles, faça uma prece pelos vicentinos, fala, gente, aliás, diga, Senhor Jesus, abençoa esse povo maravilhoso que está fazendo um trabalho quietinho, que não é aquele povo que aparece, não é aquele povo que está na televisão, não é aquele povo artista, mas é um povo que eu acredito que um dos mais importantes da nossa igreja. Sejam bem-vindos, gente. Você que está conhecendo o Vicentino agora, seja bem-vindo. Vamos participar junto. E eu quero dizer uma coisa para todos vocês que estão aqui. Hoje nós estamos aqui com vários vicentinos. E, na verdade, nós invadimos uma das reuniões deles para fazer o Bloco Comunidade em Ação. Gente, em nome da Paróquia São Sebastião, muito obrigado. E agora vai falar para vocês a Lourdes. Ela é presidente da Conferência São Lázaro. Tudo bem? Tudo bem. Como que funciona? Que dia que é a sua reunião? As minhas reuniões, da Conferência São Lázaro, funciona na terça-feira, às 20 horas da noite. Aonde é feita essa reunião? Na sede do asilo, numa sala de reunião lá no asilo. Ah, tá. E vocês também fazem esse trabalho de acompanhamento de família e tudo mais? Sim, a gente fazemos esse trabalho. A minha conferência tem 12 membros, a gente se divide em duas e cada equipe faz a sua visita. Ah, tá. E quantas pessoas mais ou menos são envolvidas nesse trabalho? 12 pessoas. Então são 6 duplas? Não, a gente divide em duas, porque a gente não tem muita locomoção de carro, então a gente divide em duas. Vocês têm ideia quantas famílias vocês estão conseguindo atender com esse trabalho? Eu acho que umas cinco famílias.
É um ótimo número, porque diante do trabalho que eles fazem, que a gente sabe que é um trabalho criterioso, eles fazem um acompanhamento socioeconômico, fazem um cadastramento dessa família, depois eles vão visitando, vendo a parte espiritual, vendo a parte social. Então a gente sabe que é um trabalho muito importante. Olha, seja bem-vindo ao nosso bloco Comunidade em Ação, e a gente torce muito para que o trabalho de vocês floresça cada dia mais. Obrigada. Eu desejo a todos aqui também. Ser vicentino é bom demais. Que maravilha. E agora o Marcelo cantará para nós a música Peregrino do Amor, uma homenagem ao beato Papa João Paulo II. Quanto já me emocionei ao ouvir a tua voz, quanto já chorei ao ler o que escreveu a nós, pregou com sua vida e fez a igreja assim crescer. O mundo deu perseguições e Deus te deu consolações. O teu amor embriagou o mundo, que fez a tantos jovens mergulharem mais fundo. És o peregrino do amor, buscou os jovens com tanto ardor. Ninguém jamais andou por tantas terras, nem levou a paz a tantas guerras. Tentaram até calar a tua voz, em troca revelou o céu a nós. O mendigo do meu Senhor, por isso eu te sigo, peregrino do amor. Olhando tua agonia, só posso imaginar que a própria Virgem Maria veio te buscar, e com os anjos te levou ao mais lindo lugar, e todos os santos lá estavam a te esperar. Foi por ter buscado a tantos jovens que em tua Páscoa a juventude veio a ti. Tão grande era a força do teu bem, que até os maus vieram e te buscaram também. És o peregrino do amor, buscou os jovens com tanto amor. De tuas fraquezas não nos fez segredo, e deu a ordem pra não termos medo. A fé não está no corpo que se inclina, mas está na alma do que crê. Eu creio que és o nosso intercessor, por isso eu te sigo, peregrino do amor. Peregrino do amor. Agradecemos aos nossos patrocinadores, pois eles acreditam em nosso programa. Conheça um pouco sobre eles. Você que participou da novena em homenagem a Nossa Senhora Aparecida deve ter ouvido muito a música Maria, Minha Mãe Maria, e vai ouvi-la novamente. Autoelétrica do Ivan, instalação de som automotivo, alarmes, vidros e trava elétrica, alinhamento e balanceamento, inclusive em caminhão, elétrica em geral, baterias. A Autoelétrica do Ivan é a única que oferece o bloqueador para caminhonete a diesel, evitando roubo e transtornos. A Autoelétrica do Ivan fica aqui na rua São Manuel, número 122. Telefone 3245-1834. Vidraçaria Modelo. Atende Mandaguaçu e região, com orçamento sem compromisso, e oferece uma variedade em vidros, como vidros temperados Blindex,
vidros comuns, bisotês, persianas, portas, janelas, espelhos e box. Vidraçaria Modelo, Avenida Munhoz da Rocha, 1254, no fone 3245 1118. Precisou de vidros? Fale com quem entende do assunto. Vidraçaria Modelo. Condomínio Bela Vista. Tudo o que você precisa para o seu descanso a 5 minutos de Mandaguaçu. Localizado na BR-376, o loteamento oferece toda a infraestrutura de água, luz e Piber. Adquira já o seu lote de 5.000 metros, com uma entrada de 20% e financiamento do restante em até 60 meses. Venha para o Bela Vista você também. Ligue 9948-7930 ou 3245-2016. O Depósito Montovanelli está trazendo uma novidade para Mandaguaçu e região, a linha Tigre Aquaterme, para água quente, e oferece também uma variedade enorme de esquadrias Gravia, e tudo para sua construção, do piso ao teto, inclusive com muitas opções de pisos e acabamentos. E lembrando que o Depósito Montovanelli é parceiro do Banco Bradesco, Sicredi, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, oferecendo linhas de financiamentos com prazo de até 25 anos para pagar. Assim ficou muito mais fácil construir e reformar. Depósito Montovanelli, Avenida Munhoz da Rocha, número 1422. Telefone 3245-1097. Primeiros Passos oferece 2 escolas em Mandaguaçu: Educação Infantil e Ensino Fundamental, por meio do Sistema Positivo de Ensino, com uma equipe de 25 professores, entre coordenação e direção. A educação infantil você encontra na Primeiros Passos, na Rua Benício Moreira Nisa, 306, no fone 3245-3132, no período da tarde. E a Primeiros Passos Ensino Fundamental você encontra na Rua Bahia, 159, no telefone 3245-2255. Venha fazer parte da Escola Primeiros Passos você também. O Buffet Monte Carlo é especializado em festas e eventos, oferecendo um cardápio de acordo com o seu gosto e a decoração conforme a necessidade exigida do cliente. Por esse motivo, o Buffet Monte Carlo faz o seu evento um sucesso. Ligue agora para 3245-1717 e fale com o Carlão. Maria, minha mãe Maria, queria te falar de amor, mostrar que em meu peito aberto cultivo um jardim em flor, cultivo um jardim de rosas que não tem espinhos pra te machucar. Cultivo um jardim tão lindo, rosas perfumadas pra te ofertar. Maria, eu que não sabia como era tão sublime amar. Agora, Mãe do Céu, Maria,
Você conhece os símbolos do batismo? Teremos agora o bloco Formação com o Padre Milton, que vai nos falar sobre os significados dos símbolos do batismo. Eu sou o Padre Milton Antônio Bossoni, sou reitor do Seminário Propedêutico que está estabelecido aqui na cidade de Mandaguaçu e trabalho como vigário paroquial aqui da paróquia São Sebastião, também em Mandaguaçu. Hoje eu gostaria de apresentar a vocês um pouco dos símbolos, dos ritos que nós usamos na celebração do batismo. Símbolos e ritos que nós podemos dizer são os gestos que nós realizamos. Então você que é pai, mãe, padrinho, madrinha, quando forem participar de uma celebração do batismo, é importante saber um pouco o significado dos símbolos e dos gestos. Eu vou dar um exemplo. Quando você dá um presente a uma pessoa, um presente pequeno, simples, o mais importante não é o presente em si, mas é o carinho que você tem pelo amigo, pela amiga. Então, o que está por trás do presente? Tem o afeto, tem o carinho, a amizade, a consideração. Assim podemos também dizer que os símbolos no batismo são símbolos, mas por trás dos símbolos tem uma mensagem, tem a ação de Deus, Deus que vem ao nosso encontro. E o primeiro símbolo, podemos dizer, o primeiro gesto que eu gostaria de apresentar a vocês é o sinal da cruz. O batizando, ele é assinalado na fronte, bem assim na fronte, com o sinal da cruz. Por quê? Porque o batizado, ao ser batizado, ao ser batizado, ele se torna filho de Deus. Então ele é marcado com esse sinal de salvação. A cruz não é um sinal para nós de derrota, não. É um sinal de redenção. Mediante a cruz nos salvou. Então todo batizado, ele assume carregar a sua cruz, que é viver a prática do amor, amar até as últimas consequências. Então esse gesto é realizado logo no início do batismo, porque ele vai se tornar um cristão. Tem um outro gesto importante, que muitas vezes nós pedimos aos pais que façam a imposição das mãos sobre a cabeça, principalmente da criança. É um gesto para invocar a ação do Espírito Santo. É um gesto de oração, pedindo a Deus que Ele venha para libertar aquela pessoa de todos os males, de todos os pecados. Nós temos também um símbolo muito conhecido, que é a água. A água nós usamos para batizar. Pode ser derramada na cabeça, em 3 momentos, ou pode ser também no mergulho, chamado batismo de imersão. Por que água? Porque onde existe água, existe vida, tanto animal como vegetal. E Deus é a fonte da vida. Deus, Ele nos dá a vida divina. O batizado participa da vida divina de Deus. O batizado, ele participa da herança de Deus, que é a salvação. Então Deus nos dá esta vida imortal, esta vida divina, esta condição de participarmos da vida eterna, da vida em plenitude. Então a água é o símbolo da vida, porque Deus é a fonte de toda a vida. Então ocorre a bênção da água, lembrando também toda a história da salvação. Então você deve prestar bem atenção quando se abençoa a água. Ali é narrado então, e lembra toda a história da salvação, como que Deus foi salvando o seu povo mediante as águas, até chegar no batismo, Jesus também que foi batizado no Rio Jordão. O outro símbolo que nós usamos é o óleo. O óleo, desde os tempos antigos, sempre foi usado como remédio. Por quê? Porque o óleo penetra na pele da pessoa, no corpo, ele fica impregnado. E o batizando, ele é ungido com o óleo no peito. Então, o que recorda o óleo? Qual o sentido de usar o óleo no peito?
O óleo lembra a força de Cristo. O batizado é uma pessoa forte, está com Deus, porque recebeu a força de Cristo. Então, o batizado, ele é ungido no peito, e esta unção relembra também que no passado muitos lutadores usavam o óleo para se defender dos seus adversários. Então, uma pessoa ungida pelo óleo, é uma pessoa que está com Deus, e ela tem mais capacidade para vencer os inimigos, para vencer todos os males, porque ela tem a fortaleza de Deus. Aqui está o óleo do batismo que nós usamos então para ungir a criança ou que seja o adulto. Outro símbolo, que é o principal que nós usamos, é a água. Nós sabemos que onde não existe água, não existe vida, nem vegetal e nem animal. Deus é a fonte de toda a vida. Ao ser batizado, ao realizarmos o batismo, aquela pessoa que está sendo batizada, ela recebe de Deus a vida imortal, a vida divina. Então, ao ser batizado, ele participa, no caso o batizado, ele participa da vida de Deus. Ele é herdeiro de Deus. Herdeiro do quê? Da salvação, da vida em plenitude. Então, esta água recorda também que ela é purificadora. É o banho que regenera a pessoa. A pessoa é purificada do seu pecado original e de seus pecados também pessoais. Então, a água ela limpa, ela lava, ela purifica, torna a pessoa uma nova criatura. Então, este é o sentido da água. Ao ser batizado, ele é lavado, ele é purificado de todas as impurezas e assim ele renasce para uma vida nova, torna-se filho de Deus, é incorporado a Cristo e à igreja. Portanto, a igreja é formada pelos batizados. Outro símbolo que nós usamos é o óleo também, mas só que é o óleo do crisma. Este óleo do crisma, ele é usado depois do batismo. Ele lembra que todo batizado, ele é consagrado a Deus. A maior consagração a Deus é o batismo. E o batizado, ele participa da missão de Jesus. Então ele tem uma missão de ser profeta na comunidade, de anunciar a palavra, de dar testemunho da verdade, denunciar o pecado. Todo batizado, ele é sacerdote, ou seja, ele deve buscar a sua santificação e a dos outros por meio da liturgia. E todo batizado, ele é pastor, ele deve cuidar da sua comunidade, ele deve ajudar as pessoas afastadas a conhecer a Deus. Então o óleo do crisma recorda que ele é um consagrado, portanto ele participa da missão de Jesus. Um outro símbolo que nós usamos é o círio pascal, esta vela grande, que o círio é aceso no sábado santo, na missa da noite da vigília pascal. Ele é aceso fora da igreja, lá numa fogueira, naquela escuridão. Então o círio pascal, ele é símbolo do Cristo ressuscitado. Jesus venceu a morte, venceu o pecado com a sua ressurreição. Então o círio aceso no meio da escuridão recorda que Jesus é o Deus que venceu o pecado, venceu a morte, e ele veio iluminar o mundo das trevas. Portanto, o batizado, o seu batismo, nosso batismo, aquele que é batizado, participa do mistério pascal, que é paixão, morte e ressurreição. Então, o batizado, ele é iluminado por Jesus. Por isso se acende essa vela pequena no círio pascal, recordando que ele participa desta grande luz que é Jesus. Jesus é a luz do mundo. E ao acender a vela no círio pascal, uma vela pequena nessa vela grande, entregue ao batizado, ele já foi batizado neste momento, então recorda que ele é um iluminado, é a transmissão da fé.
A igreja que transmite a fé para este batizado. E quem tem fé não vai andar nas trevas, porque ele sabe, ele é iluminado por Cristo, mesmo que ele se depare com dificuldades. Então, ao entregar esta vela, nós queremos lembrar que a chama da fé, que ela nunca se apague como esta vela, porque ele participa deste grande mistério que é a ressurreição de Jesus. Portanto, com a sua fé, ele vai poder iluminar também muitos ambientes através do seu testemunho. Outro símbolo que nós usamos é o sal. O que faz o sal? Qual é a função do sal? É salgar, é dar sabor. Ele preserva os alimentos. No passado não havia freezer, geladeira, se conservava os alimentos através do sal. E Jesus disse, vocês são o sal da terra, disse aos discípulos. E no dia do batismo ele diz ao batizado. Então, o batizado é aquele que deve dar gosto na sua comunidade. Ele deve dar testemunho. Ele precisa combater os males, evitar que a sua comunidade se estrague, que a sua comunidade se deteriore. Então, ele com o seu testemunho, como cristão, ele sente sabor em ser cristão. Ele tem uma função que é ser testemunha de Cristo, ajudar a comunidade a crescer e a caminhar para Cristo. Um outro gesto que é realizado no batismo é o chamado éfeta. Éfeta lembra quando Jesus curou o surdo e mudo. Jesus tocou no ouvido dele, tocou na boca dele, logo ele começou a ouvir a palavra e começou a falar. Então, todo batizado, a partir deste momento que é batizado, os caminhos para ele se abrem para Deus. É uma recordação também, um lembrete aos pais, aliás, que os pais devem ensinar a criança sobre Deus, porque ela já ouve, para que ela possa proclamar a palavra de Deus. Então, éfata significa abre-te. Então, o batizado, no momento em que ele foi batizado, abriu-se um caminho para ele, para Deus, para a salvação, e ele pode agora ouvir a palavra de Deus e proclamar com a sua fé tudo aquilo que ele ouviu e assim pode anunciar. Nós então queremos dizer a vocês que aqui foram apenas alguns símbolos, alguns gestos, mas tem muito mais e pode ser de uma forma muito mais aprofundada. Espero ter colaborado com esta pequena catequese. Que Deus abençoe a todos vocês. Você é convidado a ouvir e meditar agora a música Sonda-me. Sei também que me conheces, se me assento, me levanto, conheces meus pensamentos, quer deitado, quer andando. Todos os meus passos, e antes que hajem palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor,
Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas. Você sabia que nós estamos no ano da fé? Vamos ouvir agora o nosso pároco, Padre César, que vai nos falar sobre o ano da fé, tema para nós meditarmos, instituído pelo Papa Bento XVI. Queridos amigos e amigas, nós estamos aqui mais uma vez junto com você, você que nos prestigia, nos assistindo pela TV Mandaguaçu, através do nosso programa da Paróquia São Sebastião. Nós temos aqui a vocês hoje uma grande novidade. Novidade esta que foi decretada pelo nosso Papa Bento XVI, o Ano da Fé. Toda a igreja no mundo inteiro está vivendo esse ano dedicado à fé. Ele foi decretado no Vaticano, na Basílica de São Pedro, uma grande solenidade, uma grande missa, no dia 11 de outubro de 2012, esses dias atrás. Foi decretado justamente no dia em que o Concílio Vaticano II faz 50 anos da sua abertura. Esse concílio que nos abriu as portas para que nós possamos viver uma fé mais integrada, tanto dentro quanto fora da igreja. O concílio que, como nos lembrava o Papa João XXIII, que o abriu as janelas e as portas do Vaticano para que o mundo pudesse entrar e a igreja pudesse também ir ao encontro do mundo. No último dia 11 de outubro, fez então esses 50 anos da abertura desse concílio, que foi um marco na vida da igreja, um divisor de águas. E assim o Papa aproveitou esta data para reanimar a nossa fé, decretando então o Ano da Fé. O Ano da Fé irá até o dia 24 de novembro de 2013, na festa de Cristo, Rei do Universo. Como cronológico será 1 ano e quase 2 meses, mas como tempo é um ano onde nós queremos animar, fortificar, rezar e viver mais a nossa fé. Fé, claro, no nosso Deus uno e trino, que, claro, é a Ele que nós queremos chegar. Para isso, então, o Papa nos lançou uma carta apostólica. Essa carta apostólica se chama, em latim, Porta Fidei, a porta da fé. Por quê? Para a igreja, o batismo é a porta da fé. O batismo nos abre a porta pelo qual nós passamos e começamos a caminhar pela nossa fé. Durante esse caminho de fé, que é a nossa vida, aberta pela porta da fé do batismo, durante a caminhada nós somos auxiliados por muitas coisas. O primeiro auxílio é a palavra de Deus. A palavra de Deus vai iluminando a caminhada de fé, vai nos animando, vai nos indicando de que forma nós devemos viver a nossa fé, principalmente os evangelhos, onde é o próprio Filho de Deus que veio nos falar e nos ensinar o caminho que nos leva para o Pai. Os sacramentos também nos auxiliam, pois o sacramento é a presença de Deus entre nós, e vivendo e recebendo os sacramentos vai nos auxiliando a não cairmos, mas continuarmos firmes e animados na nossa caminhada de fé. E por último, claro, a própria comunidade, a família de Deus, a igreja, os irmãos e irmãs que em comunidade caminham. Nós não caminhamos sozinhos, não caminhamos solitários, nós caminhamos juntos, caminhamos unidos em comunidade e um vai auxiliando o outro nesta caminhada. Irmãos e irmãs, a porta da fé, o início da nossa caminhada é o batismo, auxiliados pela palavra de Deus, auxiliados pelos sacramentos e auxiliados pelos irmãos e irmãs na comunidade, um dia chegaremos ao final dessa caminhada de fé, que é a vida eterna.
E a vida eterna é Deus. E aí poderemos mergulhar profundamente no amor de nosso Deus, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Se você puder, adquira essa carta apostólica, Porta Fidei, leia que vai te ajudar com certeza a você viver melhor esse ano da fé. Venha fazer parte conosco desse ano, onde queremos também rezar a nossa fé. Santo Agostinho, que foi um bispo do século IV, disse que nós fortificamos a fé rezando a nossa fé. Por isso também, o ano da fé está nos convidando a nós rezarmos a fé. Como vamos rezar a fé? Através do creio, através do símbolo da fé. Todas as missas nós rezamos o creio, mas o Papa agora nos convida, no ano da fé, a rezarmos o creio todos os dias. Porque, como diz Santo Agostinho, nós rezando a fé, nós fortificamos a nossa fé. Por isso, então, na igreja, todas as igrejas do mundo, mas também na nossa igreja, você vai encontrar esse pequeno cartão. Na frente, você verá então a imagem de Cristo Salvador. No verso está então impresso o creio. Você pode passar lá na nossa igreja, na nossa comunidade ou nas capelas da nossa comunidade e pegar o seu cartão, o seu creio, para que você inclua o creio na sua oração diária. Então, a partir de agora, até 24 de novembro do ano que vem, na sua oração diária, reze também o creio. Mas esse creio aqui que nós vamos rezar é o primeiro creio que foi formulado ainda pelos apóstolos. É o creio mais completo, onde estão todas as verdades da fé que nós acreditamos. E rezando todo dia as verdades da fé, com certeza nós fortificamos a nossa fé. Por isso, eu vou rezar contigo e se você já tem o seu panfletinho em casa, reze também conosco. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir, em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Querido irmão, querida irmã, um bom ano da fé para todos nós e rezando todos os dias o creio que nós possamos fortificar, animar, viver a nossa fé. Um bom ano da fé para todos nós. Querido irmão, querida irmã, ainda dentro do nosso programa, da nossa paróquia, São Sebastião de Mandaguaçu, através da TV Mandaguaçu, a TV online, nós queremos agora passar para você alguns acontecimentos mais importantes da nossa paróquia. Queremos que você participe conosco, esteja junto conosco, principalmente nesse ano da fé, que o nosso Papa Bento XVI decretou no último dia 11 de outubro deste ano. O primeiro convite que eu quero fazer é para a nossa juventude. Querido jovem, nós estamos promovendo na Vila Rural a Maratona Jovem. Será um dia inteiro dedicado à nossa juventude, uma programação intensa,
atividades que vocês vão gostar muito. Será na Vila Rural, no dia 28 de outubro, a partir das 8 horas da manhã. Estamos convidando principalmente os jovens que moram ali perto da Vila Rural. Os jovens de Pulinópolis, do Moresque, da Placa Atalaia, que moram ali nas redondezas da Vila Rural. Venha participar conosco deste evento, desta Maratona Jovem, promovida pelo Serviço de Animação Vocacional de nossa paróquia. Também agora o recado é para os cursilistas. Você que é cursilista da nossa paróquia, nós estamos encerrando agora em outubro as atividades do cursilho desse ano de 2012. Por isso convido você, cursilista, para uma missa no dia 31 de outubro, que é uma quarta-feira, às 8 horas da noite, no Salão Paroquial. Após a missa, queremos também fazer uma grande confraternização, agradecendo ao nosso Deus por todos os trabalhos realizados pelo cursilho nesse ano de 2012. Por isso, se você puder, traga também um alimento ou também um refrigerante para partilharmos então a confraternização após a Santa Missa. Quero lembrar a todos também sobre finados. Está chegando o dia de finados, é no dia próximo 2 de novembro. Nós estaremos então rezando pelos nossos entes queridos que já partiram desta vida. Claro, e sempre confiando muito na ressurreição e na vida eterna. Venha participar da Santa Missa pela intenção e pela memória dos nossos entes queridos no dia 2 de novembro, que será uma sexta-feira e é feriado. Teremos 2 missas, às 8 da manhã, lá no cemitério municipal, e às 3 da tarde, na Igreja Matriz. Escolha uma dessas 2 missas e venha rezar pelos seus entes queridos, ou às 8 da manhã no cemitério, ou às 3 da tarde na Igreja Matriz. Também para finados, o nosso asilo está promovendo a venda de vasos de flores. Você já pode desde já adquirir o seu ticket e no dia você só pega o vaso para você levar até o túmulo do seu ente querido. Lógico, não é obrigado, mas se você tem essa intenção de homenagear o seu ente querido levando lá um vaso de flor, aproveite e faça também uma caridade. Você adquirindo esse vaso do nosso asilo, você estará também ajudando a manutenção daqueles que moram e residem no nosso asilo, aqueles que não têm família e necessitam de nós, que somos a família deles, a família de Deus. No dia também eles estarão vendendo velas e também tudo aquilo que for necessário. Dê preferência sempre, então, ao nosso asilo. A nossa paróquia também está terminando o centro catequético. Com a graça de Deus e a ajuda de todos vocês, estamos já entrando na fase final e precisamos da sua ajuda. Por isso, então, a nossa paróquia lançou a rifa do padroeiro. Aos missionários do dízimo, a liderança da nossa paróquia, a secretaria paroquial, nós temos essa rifa. Se você quiser nos ajudar, adquira um número dessa rifa, uma cartela dessa rifa, para que nós possamos então terminar o nosso centro catequético. Esses são então os assuntos principais, os dias principais. Claro, continuamos com todas as atividades, todas as pastorais, todas as santas missas e, claro, contamos sempre com você. Que Deus te abençoe, que Deus derrame sobre você, sua família, muita bênção, muita paz. Quero deixar também uma bênção especial a todos os doentes, a todos os idosos, a todos aqueles que estão passando dificuldades. Quero deixar uma bênção sobre as suas preocupações, uma bênção para a sua família, para que você, nesse ano da fé, possa encontrar em Deus, uno e trino, a força e a coragem para continuar a sua caminhada de fé. Caminhada essa que é a nossa vida, dia a dia, onde vamos caminhando rumo à eternidade. Que Deus te abençoe, abençoe seu lar, sua família, abençoe todos os doentes. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz de Deus. Queremos agradecer a sua companhia, porque ela é muito importante para nós.
Obrigada por participar conosco do nosso segundo programa. E vamos finalizar esse momento nos consagrando à nossa querida mãe, com a consagração à Nossa Senhora.